Olá, amigas, olá, amigos do Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã. Eu sou Ivan César e vim falar para vocês, atendendo ao convite amoroso da nossa Amália, sobre o tema Escolha das Provas e encaixando com o tema seguinte de O Livro dos Espíritos, na parte segunda, Relações de Além-Túmulo. Vocês já sabem, né? Nós estamos nesse período de pandemia, nessa necessidade de recolhimento em nossas casas. Então, na impossibilidade de estarmos reunidos pessoalmente, aqui estamos nós via mundo virtual para continuarmos falando de espiritismo. Nunca tive até então a possibilidade de estar reunido na casa com vocês pessoalmente, mas são coisas que a gente vai dando um jeito. Fato é que estamos aqui para trabalhar e vocês daí acompanhando. E vocês vão me ver aí também no YouTube, na hora que o link estiver no ar, podem ter certeza que eu também estarei conectado. Pois bem, então vamos a um dos temas que, vez que outra, ele surge como dúvida por muitos espíritas, principalmente nesses momentos de dificuldade. Quando a dificuldade nos visita é que nós começamos a ter determinadas dúvidas sobre as nossas próprias escolhas. Quando se fala em escolha das provas, é necessário voltarmos alguns momentos antes para falarmos sobre o retorno ao mundo espiritual. Uma das coisas inevitáveis da vida, os mais antigos e os mais novos também, costumam dizer que a única certeza que temos da vida é a certeza da morte. Ocorre que muitas vezes, por equívocos, as pessoas acreditam que bastou morrer para que a pessoa se torne um ser santificado, um homem santificado, uma mulher santificada. E não é bem assim. No mundo espiritual, nós não chegaremos nem melhores nem piores do que o que nós somos agora. Nós chegaremos exatamente, ou melhor, retornaremos exatamente como somos neste exato momento. Aqueles que trazem no seu mundo íntimo já as propostas de libertação das questões materiais, as propostas de libertação das vicissitudes que muitas vezes se apresentam de forma um pouco mais contundente nas nossas vidas, esses chegarão lá já com alguns passos caminhados. Aqueles que ainda estão presos nas misérias da vida, vamos chamar assim, nos vícios, na violência, entrando pela porta larga o tempo todo, também chegarão lá exatamente da mesma forma. Ao primeiro grupo, a compreensão do plano espiritual tende a ser mais fácil, por já estar no seu caminhar aqui na Terra, já pautando os seus dias nas ideias espirituais. Ao segundo grupo, a tendência é que seja mais difícil, baseada aí na revolta, na não compreensão do que está acontecendo. Essa revolta que falei, ela muitas vezes é voltada a Deus, a quem quer que seja, porque as pessoas não querem abandonar os chamados gozos terrestres. Fato é que na espiritualidade, na erraticidade, e aí não deveria mais caber, mas ainda cabe um parêntese em relação à erraticidade. A erraticidade não tem nada a ver com erro, a erraticidade tem a ver com espírito errante, espírito em movimento. Na erraticidade não estão apenas espíritos que erram, estão todos os espíritos que precisam reencarnar por algum motivo. Portanto, lá na erraticidade nós receberemos outras oportunidades de aprendizado, de crescimento, que talvez não sejam baseadas especificamente nas experiências que vivenciamos na Terra antes do desencarne, mas em necessidades que talvez aqui não tenhamos desenvolvido da forma como deveria acontecer. À medida que vamos caminhando, vamos aprendendo, vamos identificando as nossas falhas, as nossas dificuldades, à medida que isso vai acontecendo, nós vamos galgando outros patamares nesse mesmo mundo espiritual, no sentido de ter condições de fazermos escolhas
isso totalmente de acordo, diretamente proporcional à expansão da nossa consciência, à compreensão de tudo que ali está acontecendo e principalmente das nossas necessidades, aquelas que nós conseguimos cumprir enquanto encarnados, mas principalmente aquelas que nós não conseguimos cumprir. E aí desencarnamos, perdendo a chance que nos foi dada enquanto na matéria estávamos. Mas Deus sempre dá oportunidades, sempre. Em algum momento, nós seremos chamados para um processo que nós espíritas aprendemos a identificar como planejamento reencarnatório. Olha que maravilha! Deus não apenas nos dá a oportunidade de reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias ao nosso aprimoramento, como nos dá a oportunidade, a depender dos nossos esforços, a depender do nosso crescimento, de planejar a nossa próxima encarnação junto com a equipe de espíritos de esferas superiores à nossa. Muito bem. Lá em O Livro dos Espíritos, questão 258, nós vamos ouvir a equipe espiritual responder a Kardec quando ele pergunta sobre a questão das provas, se nós podemos escolher, se nós não podemos. Os espíritos dizem assim: ele próprio, no caso o espírito reencarnante, escolhe o gênero, gravem bem essa palavra, o gênero das provas que há de passar. Por que eu pedi para guardar bem a palavra gênero? Gênero é o tipo da prova. E quando falamos o tipo, nós não estamos falando de todos os detalhes que envolvem esta ou aquela prova que nós decidimos, que necessitamos passar. Mas aí cabe uma outra pergunta, que muitas vezes nós nos esquecemos. Falamos muito, né, que nós estamos em um mundo de provas e de expiações, ou de expiações e provas. O que são provas? Que provas são essas? O que significa provas? Prova é toda experiência que nos levará a um aprendizado, a um crescimento, a um novo degrau, a uma nova proposta de vida. É como um aluno na escola, na faculdade, onde quer que seja, que ele passa determinado período estudando e em determinada ocasião vem um teste, que nós chamamos de prova, para saber se você realmente aprendeu sobre aquilo. A prova, ela não tem relação direta com questões do passado, aí são as expiações, são os débitos que nós contraímos e em algum momento teremos de ressarcir a nossa própria consciência. Então, escolher o gênero das provas que nós vamos passar na encarnação seguinte é dado àqueles que já conseguiram alcançar determinado grau de compreensão da sua vida, da vida espiritual e das suas necessidades. Há um detalhe importantíssimo que nós não podemos perder de vista em momento algum. Todas as nossas escolhas, todas elas estão baseadas em algo que a doutrina espírita nos explica com uma maestria que eu não vi até este momento em nenhuma outra doutrina de repercussões religiosas. O Espiritismo nos fala sobre o livre-arbítrio. É a nossa condição de escolher, de decidir os nossos caminhos, sabendo que independente das escolhas, independente das decisões, haverá repercussões. Se serão boas ou se não serão tão boas assim, vai depender daquilo que nós estejamos escolhendo, daquilo que nós tenhamos escolhidos. E no livre-arbítrio, talvez o maior presente que nos foi dado por Deus, nós teremos a possibilidade de estarmos abertos para os caminhos do bem e do mal. Aí começam os riscos, aí começa a ação da existência. Ivan, como é que eu vou saber se eu estou escolhendo o caminho do bem ou o caminho do mal? Experiência, meus amigos. E como nós vamos adquirir essa experiência?
vivendo. Verificando que muitas vezes aquele atalho que prometia um caminho mais curto pode até apresentar um caminho mais curto, mas com outras dificuldades que necessariamente não precisaríamos passar se não tivéssemos buscado este atalho, se não tivéssemos buscado cortar caminho. Muitas vezes nós somos, por conta do nosso livre-arbítrio, por conta dessa inexperiência em escolher entre o bem e o mal, muitas vezes nós somos expostos a riscos desnecessários nas nossas escolhas de provas. Sabe quando você tenta, vamos voltar ao exemplo da escola. O aluno, a aluna, passou o semestre inteiro ou o ano inteiro estudando, tentando aprender os assuntos que o professor, que a professora estava passando em sala de aula. Por algum motivo, por alguma razão, passou a maior parte do tempo conversando, passou a maior parte do tempo trocando um recadinho no WhatsApp, ao invés de prestar atenção na aula, era dispersando de lá, dispersando de cá, distraindo de um jeito, distraindo do outro, foi sendo reprovado nas provas, que normalmente mais ou menos a cada 2 meses acontecem, e aí chega no final do ano precisando passar pelo que se chama de prova final. O que é a prova final? Senão um grande compilado dos assuntos que foram vistos durante todo aquele ano e que você, em apenas um teste, precisa provar que aqueles equívocos que lhe fizeram não se sair bem nas outras ocasiões, agora lhe mostre. Agora mostre, melhor dizendo, ao professor, à professora, que você entendeu. Convenhamos que assim é bem mais difícil. Como é que eu vou saber se o caminho que eu vou escolher ele é necessário ou desnecessário? Desnecessário no sentido de apresentar dificuldades que nós não precisamos naquele instante passar. Aí vem os amigos espirituais. Lembram daqueles que falei agora há pouco da história do planejamento reencarnatório? Eles mesmos serão os que nos darão orientações para que nós possamos dizer assim, opa, isso aqui eu falhei bastante. Então essa prova aqui eu preciso. Aí muitas vezes a gente querendo cortar caminho, escolhe a prova 2 vezes mais difícil do que a nossa real necessidade. Sabe-se lá sob qual justificativa. Aí esses espíritos dizem assim, olha, vai com calma. Não adianta também querer dar o passo maior que a perna. A chance de cair é grande. Aí você tem o livre-arbítrio para dizer assim, realmente vocês têm razão. Eu vou ficar só nesse pedaço aqui mesmo. Ou dizer assim, não, eu dou conta. Eles vão dizer, cuidado. Aí você vai dizer de novo, mas eu dou conta, eu sei o que eu estou falando. Cuidado. Ah, quer, não quer? Ah, você quer? Então tá bom, então vá. E o que acontece? Falha novamente. Onde? Na prova que você poderia fazer de forma mais fácil, mas por algum motivo resolveu fazer de forma mais difícil. E aí depois vai olhar para quem? Para pedir explicações. Aí vamos olhar para os céus, assim, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Aí se ouvíssemos a voz de Deus, certamente ele estaria dizendo assim, mas foi você quem pediu. O pessoal avisou, cuidado, calma, sem agonia, sem aflição. Mas você disse que queria fazer, então assim foi feito. Assim foi feito. E quando nós fazemos uma escolha, muitas vezes, nós somos colocados em xeque em relação àquilo que efetivamente precisamos amadurecer em nós, precisamos potencializar em nós. Eu aprendi a encarar cada encarnação como uma espécie de caderno universitário. Sabe aqueles cadernos de 12, 18, 20 matérias? Cada matéria desse caderno é uma área da nossa vida que tem apenas a primeira página escrita.
Nós recebemos esse caderno separado em matérias e cada matéria tem a primeira folha escrita. Já veio escrito. E o que é que está escrito ali? Está escrito o seu passado, está escrito o seu presente. E o futuro, quem vai escrever? Nós mesmos. Que antes também escrevemos o nosso passado e o nosso presente. Esse caderno nos é dado nessa primeira folha, nesse primeiro texto, estarão também constando ali as provas que nós escolhemos. Agora, minhas amigas, meus amigos, ali está o geral. Não está ali escrito, não estão, melhor dizendo, escritos os detalhes. O que vai acontecer se eu resolver movimentar uma coisinha aqui, deixar de movimentar outra ali? Que tipo de repercussão vai acontecer se amanhã ou depois eu resolver, ao invés de sair de casa para fazer algo que estava programado, eu resolver ficar em casa? Isso não está escrito. Somos nós quem vamos escrever. Então, os chamados acontecimentos primários são as provas que escolhemos. Os secundários é o que acontece por consequência da nossa escolha inicial. Para exemplificar, imagine que eu ainda traga em mim algumas dificuldades voltadas à criminalidade. Ainda trago em mim uma questão que se eu encontrar ali uma oportunidade, eu vou assaltar alguém. Desencarno, lá na erraticidade, escolho como prova nascer em uma família de malfeitores, reencarno nessa família trazendo esse passado, que foi a prova que eu escolhi, para ter nessa família de malfeitores acesso, para ter possibilidade de estar em contato direto com os meus problemas do mundo íntimo, mas recebendo oportunidades de segurar, de transformar, de fazer diferente. O fato de eu reencarnar em uma família de malfeitores não significa dizer que forçosamente eu vá maltratar uma pessoa. Aí está a prova. Mas se eu resolvo, dentro do meu dia a dia, eu não vou ter a memória da prova que eu escolhi, mas aí eu resolvo, mesmo tendo oportunidade de fazer diferente, continuar nas mesmas questões, aí já vem a parte secundária. E essas questões que eu vou continuar exatamente do mesmo jeito, com que detalhes eu vou desenvolver, aí nós já vamos alargando as possibilidades e trazendo, muitas vezes, dificuldades para a nossa vida. É aquela pessoa que é alcoolista, usando o termo da atualidade, e recebe a oportunidade de estar internado em uma clínica de recuperação de dependentes. Passa o tempo necessário na clínica e quando sai, a primeira coisa que faz qual é? Parar no primeiro bar da esquina. Aí recebe a segunda chance, sai, erra de novo. A terceira, a quarta, até desencarnar. E aí, quando chega na erraticidade, depois de um período mais ou menos longo, vai da vida íntima, da consciência de cada um, e na programação reencarnatória escolhe novamente a prova do álcool, do alcoolismo. Qual a chance de falhar? É grande. Escolhe nascer em um grupo que facilite o consumo do álcool. Aí a chance é maior ainda. Precisamos de uma força interior que muitas vezes não nos será despertada pelos nossos esforços próprios. Precisará de um agente externo para nos direcionar. E aí pode ser uma infinidade, pode ser um amigo que tem uma vida diferente, pode ser um familiar que dá ali um direcionamento mais ou menos espiritual.
Pode ser o mentor, pode ser o anjo da guarda, enfim, pode ser um leque enorme. Mas Ivan, e quando nós nascemos em primeiras experiências que o Espiritismo nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes? É verdade. E aí, como é que a gente escolhe se nós não temos ciência de nada? Como é que vamos escolher as provas? Lembram de um ditado popular que diz assim: Deus é pelos inocentes? Pois, Deus, nesse caso, escolhe pelos inocentes, pelos ignorantes, pelos inexperientes, mas também pelos recalcitrantes ou por aqueles de má vontade. A equipe espiritual chega para você e diz assim: olha, tem essa proposta aqui para você, já que você não tem ainda a possibilidade de escolhas. Aí a equipe espiritual fala das propostas que tem. Você, não quero não. Não, mas nós estudamos aqui e vimos que para você talvez seja melhor essa coisa. Não, eu não quero. Olha lá, eu não quero. É livre-arbítrio. O espírito recalcitrante, ele recua, diz que não quer e acabou a história. E ele pode permanecer recuando, negando ad eterno, ou seja, a vida toda? Não. Porque nós estamos fadados a progredir. Em algum momento, em algum instante. Outras esferas espirituais entrarão na jogada para dizer assim: olha, agora não tem jeito. Você vai ter que ir. Ah, mas eu não quero mais. Vai ter que ir. Não tem jeito. Você recebeu a oportunidade X, Y, Z, A, B, C, D, E, F e fala o alfabeto inteiro. Não quis. Agora nós precisaremos tomar outras medidas. E assim renasce. Ainda assim, nesse processo, o espírito ainda pode desistir da reencarnação já no ventre materno, aí vem os abortos espontâneos, ou reencarna, mas ainda traz ali uma carga de ódio, do que quer que seja, por esta ou aquela pessoa. Aí há uma infinidade muito grande de possibilidades, como venho dizendo no decorrer desse trabalho, porque a nossa vida, ela não é uma receita de bolo. Se você juntar 2 xícaras de farinha, 1 de açúcar, 3 ovos, um pouquinho de sal, manteiga, misturar tudo, colocar fermento e botar no forno, isso vai dar bolo aqui para nós. Mas na nossa vida não é assim. A nossa vida, ela é um complexo sistema de escolhas, de aceitações e de ações refratárias. Aceitar, negar. Negar, aceitar. O tempo inteiro. Tudo, em tudo nos nossos dias, sempre haverá, no mínimo, 2 possibilidades. No mínimo 2. No mínimo você vai dizer sim, eu quero, ou você vai dizer não, eu não quero. E cada uma dessas possibilidades abrirá uma oportunidade de tantas outras surgirem, e que somos nós que teremos de dar contas delas. Por quê? Lembram daquele texto evangélico? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um de nós vai colher exatamente aquilo que a gente plantou. Em que época? Não sei. Pode ser que as dificuldades que você esteja passando neste momento, ela seja fruto de escolhas feitas, sei lá, no século XVI, século XV, XIV, século VIII, não sei. Pode ser que as facilidades que você esteja vivendo nesse instante sejam a resposta à encarnação passada? Não sei. Não há como saber. E para falar bem da verdade, não há necessidade nenhuma em saber. Porque se assim fosse, nós renasceríamos lembrando das nossas escolhas, das nossas provas. E é aqui, quando nós somos, eu vou usar o termo
que talvez não seja o adequado, mas nós somos obrigados a vivenciar determinadas situações, e é aqui que começa a parte das chamadas relações além-túmulo. Porque vejam, ah, o que seria de nós, seres humanos, nesse mundo que nós temos vivido no século XXI, que por incrível que pareça, ele não é pior do que o mundo que vivenciamos em séculos passados. Estranho, né, dizer isso, é verdade, é porque a gente não lembra do passado, digo novamente. Nesse mundo em que estamos, o que seria de nós se não fosse o auxílio, a mão amiga, a mão no ombro dos benfeitores espirituais? Ainda que você não escute, ainda que você não veja, ainda que você não perceba a presença, não é porque nós não enxergamos o ar que respiramos que ele deixa de existir. Ele está aqui. Está aqui onde eu estou, está aí onde vocês estão, está em toda parte. Não é porque nós não percebemos, para falar de um tema da atualidade, não é porque nós não percebemos a olho nu a presença do coronavírus que ele não exista. Existe, e olha a tragédia que ele tem causado. Então esses amigos, esses benfeitores, eles estão dispostos a passar parte do seu tempo nos auxiliando. E essa relação entre nós que aqui estamos encarnados com aqueles que estão do outro lado da vida, no plano dos desencarnados, ela é constante, ela é diária, a todo instante. Quem é que está interagindo conosco? Em boa parte, aliás, em maior parte, vai das ondas mentais, das vibrações que nós emitimos. É bom a gente avaliar o que é que nós andamos pensando, o que é que nós andamos sentindo, o que é que nós andamos fazendo. Porque é isso que vai determinar quem estará em maior parte, em maioria, ao nosso lado. Então, entre os espíritos desencarnados há sim uma hierarquia e, portanto, há uma subordinação. Não desse jeito que a gente costuma ver aqui na Terra, onde alguém que é subordinado a uma outra pessoa fica como se fosse uma espécie de escravo, de eunuco, de capacho, muitas vezes. Não. Entre os espíritos superiores, a relação que baseia as subordinações à hierarquia é a relação de respeito. Para começo de conversa. Entre esses espíritos, há diferentes escalas de ascensão espiritual, e lá a partir da questão 101 a gente pode ter ali um panorama geral que os espíritos dizem, né? Ali não é, o definitivo, mas é o suficiente para a gente ter algo minimamente didático para poder compreender. Os mais avançados moralmente, intelectualmente, estão em postos mais altos, os menos avançados vão descendo um pouco mais. Eu lembro de uma ocasião, uma vez muito interessante. Era uma reunião de pessoas que estavam envolvidas em um trabalho de socorro espiritual. E aí foram convocadas a uma reunião que presumia-se ser uma reunião, diria, administrativa, mas que no decorrer do tempo percebemos que além de uma reunião administrativa, era ali também uma reunião espiritual, tanto entre os encarnados, mas principalmente entre os desencarnados. E em dado momento foi solicitado que providenciasse material para o envio de uma mensagem escrita, uma psicografia. E foi interessantíssimo porque nessa ocasião o médium começou a escrever, isso depois nos relatos ficou claro para todo mundo. O médium começou a escrever, achando ele que aquele texto era de autoria de determinado espírito. Ele sentia a presença desse espírito. Mas na hora de assinar,
não foi o nome daquele espírito que apareceu, que surgiu lá no final da mensagem. Foi o nome de um outro espírito, que se eu falar o nome aqui, todos vão saber de quem se trata. Mas por quê? Se eu senti, se a pessoa sentia a presença de um e na hora de assinar foi outro, o que aconteceu? É a chamada hierarquia espiritual. Se o verdadeiro comunicante, que estava mais acima, quisesse mandar uma mensagem direta para o médium, dificilmente essa mensagem sairia, pela diferença vibratória entre um e outro. Então, qual foi a alternativa? O comunicante mandou a mensagem para um segundo espírito de escala hierárquica um pouco inferior a dele, e esse segundo espírito é que mandou a mensagem para o médium. Por isso que sentia a presença de um espírito, mas a assinatura foi de outro. Isso nos dá uma ideia do que acontece no plano espiritual, já que nós não temos, a maior parte de nós não temos a possibilidade de investigar ou de recordar. Muitas vezes acontece da pessoa, por conta da sua vida, principalmente aqueles de vida abastada aqui na Terra, acharem que vão chegar no plano espiritual levando as pompas e circunstâncias que aqui nutriram. É muito simples nós percebermos que isso não se trata em absoluto de uma verdade. É só lermos o texto que está lá em O Evangelho da Rainha da França, que viveu como rainha, que verdadeiramente foi, mas ao desencarnar, qual não foi a sua surpresa em ver, em encontrar no plano espiritual entidades espirituais que pouco tempo atrás se apresentavam como seus servidores, seus escravos. E agora, na espiritualidade, estavam em posição hierárquica mais alta que a dela. Ou seja, é mais uma vez, lembrando de um ditado popular, né? Daqui a gente não leva nada, a não ser a nossa vida íntima. Não importam as suas posses, não importa a sua conta bancária, não importa a cor do seu cartão de crédito, não importa o carro que você dirige, o bairro que você mora, quantos quartos tem em sua casa, nada disso importa. Importa o que nós fazemos da nossa vida. Então, aliás, em um momento bem estranho, se podemos dizer assim, porque esses dias via na internet um vídeo de duas pessoas lá no estado de São Paulo, duas mulheres, duas das chamadas socialites. E elas fizeram um vídeo absolutamente deplorável, informando na ideia delas de que não se devia servir comida às pessoas da rua, porque as pessoas da rua se habituam a permanecer nesse mundo, porque aí é tudo fácil, recebe tudo de graça na ideia delas. É triste, viu? É triste. É aquela ideia, no caso delas, de que para se fazer caridade é necessário investigar a vida da pessoa. Então é melhor não fazer. Há uma relação incessante de interdependência entre os espíritos, os desencarnados e os encarnados, entre si. Costuma-se achar que, por conta do grau evolutivo do espírito A, B ou C, ele pode, essa entidade, decidir sobre a vida de quem quer que seja. Decidir, não. Auxiliar, sempre. Da mesma forma como nós que aqui estamos, você que está aí assistindo, se já tem mais experiência em determinado assunto que determinada pessoa, e ela vem tirar uma dúvida com você, você tem toda a condição de explicar, de auxiliar, de trazer ali um detalhe
ou outro, para que aquele que sabe menos, ele possa ter a chance de saber tanto quanto você. Assim como em algum momento nós precisaremos da ajuda de pessoas que sabem mais do que nós. Sempre haverá alguém que saberá mais do que nós, independente do assunto. E muitas vezes essa ajuda ela é vinda do plano espiritual. E aí ela chega nos sonhos, no desdobramento, nas reuniões mediúnicas que agora estamos impedidos de praticar nas casas espíritas, é sempre bom fazer esse detalhe, nas psicografias, numa mensagem direta, na chamada intuição, de várias maneiras. E esses mesmos espíritos que nos auxiliam aqui com as suas orientações, eles também são auxiliados por outros espíritos. E é assim que a gente interage. Os dois planos, os encarnados entre si, os desencarnados entre si, é assim que funciona. Assim se dá as relações além túmulo e aquém túmulo, aquém de nós, além dos espíritos. Então, muitas vezes nós nos vemos em situação de dificuldade naquela. Lembra das provas que nós falamos agora há pouco? As provas surgem, elas começam a acontecer, nós nos vemos em dificuldade. Quem vem em nosso socorro? Aquele pessoal que nos ajudou a decidir a nossa reencarnação. Eles, com os nossos mentores, com os benfeitores que se afeiçoam ao nosso modo de vida, com aqueles que querem trabalhar no bem e que encontram em você aqui na Terra uma excelente antena conectada com eles. Porque muitas vezes nós falamos dos mentores espirituais, sim, devemos falar mesmo. Mas não são apenas os mentores espirituais quem trabalham para que as coisas aqui no nosso planejamento reencarnatório deem certos. Há outros tantos espíritos, espíritos que sequer conhecemos. Espíritos que talvez tenham sido, por exemplo, nossos amigos, nossos familiares, 4, 5, 6 encarnações atrás. E não fazemos a menor ideia de quem sejam. Nós não sabemos, nesse instante, quem são eles, mas eles sabem quem somos nós. Lei de afinidade. Então, essas relações, elas acontecem o tempo todo, estão acontecendo agora. Olha lá a pergunta 457, lembra? Podem os espíritos influir em nossos pensamentos? Claro. E em nossos pensamentos e em nossas ações, não só podem, como de imediato são eles que nos dirigem. A resposta foi muito clara. Esses espíritos muitas vezes chegam à nossa proximidade, ao chamado campo vibratório, se apresentando visivelmente, aí se revestindo da maneira como lhes for melhor conveniente, seja efetivamente da maneira como da última encarnação, ou da penúltima, ou da antepenúltima, aí quem são eles sempre quem decidem, fazendo a modificação do seu perispírito, ou não se apresentam de forma visível. Alguns se fazem reconhecer. Engraçado que um amigo espiritual, uma vez eu vivi uma experiência com um amigo espiritual muito interessante, porque eu não conseguia vê-lo, não conseguia, de jeito nenhum. Sentia a presença, trabalhamos juntos, mas enxergar, não enxergava. Aí um dia eu cheguei, e interessante que as pessoas que muitas vezes estavam ao meu lado, às vezes me perguntavam, né, Ivan, quem é esse espírito que está aí do seu lado? Ele é assim, 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 assado, e dava toda a descrição. Às vezes eu respondia, às vezes não respondia. Aí um dia eu cheguei para esse espírito, estava perto de dormir, já recolhido na cama, lá com os meus pensamentos. Eu cheguei para esse espírito e falei assim, mas por que eu não te enxergo? Aí ele chegou para mim, eu estava de olhos fechados, né? Aí ele chegou para mim e disse assim, ora, meu filho, é muito simples. É só você abrir os olhos. Aí eu, curioso, o que é que eu fiz? Logo, eu não abri os olhos, não. Arregalei de uma forma que não sei como não saiu da caixa. E não enxerguei nada. Olhei para um lado, olhei para o outro, nada. E disse assim, não, meu filho,
os olhos da alma, os olhos da alma. Esses olhos que fazem com que a gente perceba a nossa necessidade provacional, mas que também solicite o auxílio daqueles que, além túmulo, prezam pelas nossas vitórias. O uso ético do nosso livre-arbítrio, que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, que é ética, que é moral. Esses não são conceitos definitivos, varia de cada sociedade, mas se nós pensarmos na ética e na moral do Cristo, nós não nos enganaremos. Vivamos Jesus. Não é Ele o nosso modelo e guia que a doutrina espírita nos apresenta? Uma das respostas mais simples de O Livro dos Espíritos: vede Jesus. Apenas isso é o que basta. E qual foi a mensagem de Jesus entre nós? Em que consistia a mensagem de Jesus para todos nós aqui na Terra? Amemo-nos. E ele vai além e diz assim: amem-se uns aos outros como eu vos amei. O tempo todo Jesus só falava de amor. E esse amor, não apenas apresentado como personificado pelo nosso Mestre, é que efetivamente deverá ser o nosso guia para superar as dificuldades que as provas, aquelas mais duras que se apresentam nos nossos dias, elas possam ser passadas de maneira que efetivamente fique o aprendizado. É pelo amor à causa de Jesus que os benfeitores, que os espíritos amigos, que os espíritos familiares, que os parentes do além, eles vêm em nosso socorro, muitas vezes sem serem percebidos. É amar. Porque um dia as provas vão acabar. As relações além túmulo não cessarão. Mas o que realmente não vai acabar nunca é o amor de Jesus por todos nós. E que nós possamos ser reflexos sociais dessa proposta de amar indistintamente. A todos vocês, a todas vocês que estiveram do outro lado, me assistindo nesse instante, os meus agradecimentos e a minha mensagem de paz para os nossos corações, hoje e sempre.